Olá a todos vocês, amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Jovens que Lembram. Estou muito feliz por você ter chegado até aqui e para nós aí estudarmos um pouco mais sobre as profecias, do livro de Daniel. Hoje quero falar com vocês um pouco sobre as 70 semanas, sobre os 2.300 anos e por que dá erro, na calculadora, por que dá diferença quando a gente efetua o computo aí na calculadora. Então, para nós darmos início ao nosso estudo de hoje, vamos recapitular um pouquinho. Nós estudamos aí na série sobre o juízo investigativo de 1844, baseado no livro de Clifford Golds. Nós temos a estátua do capítulo 2 do livro de Daniel, no qual representa alguns metais. Nós temos a cabeça de fino ouro, o peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro, os pés misturado com ferro e com barro. E nós temos agora no capítulo 7, o Daniel, ele vê animais e ele procura achar uma classificação zoológica para esses animais. Então, por isso que no capítulo 7, Daniel ele vai dizer que ele viu um animal semelhante a leão, depois semelhante a urso, depois semelhante a leopardo, e depois ele não consegue classificar um quarto animal, um quarto animal terrível e espantoso, que levantaria um chifre pequeno, esse animal tinha 10 chifres, para que ele pudesse se erguer, ele ali derrubou 3. Então, e no capítulo 8, nós temos então a figura de um carneiro, e nós temos a figura de um bode, a qual ele derrota esse carneiro. Esse bode tem um chifre notável entre os olhos, esse chifre é quebrado no auge da sua força, e aí no lugar dele sobem 4 outros chifres. E aí depois surge um chifre pequeno de um dos 4 ventos, aí, mostrando que o chifre ele tem um ataque horizontal e vertical. Então, só uma recapitulação daquilo que nós já estudamos. E vamos considerar aqui algumas questões sobre o capítulo 2, 7, 8 e 9. No capítulo 2, nós temos o sonho e uma explicação completa. No capítulo 7, nós temos uma visão e explicação completa. No capítulo 8, nós temos uma visão e uma explicação parcial. E em Daniel capítulo 9, nós temos apenas uma explicação. Em Daniel capítulo 8, versículo 27, o profeta termina assim: Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. No capítulo 8, nós temos então uma visão e uma explicação parcial. Segundo esses autores, há uma diferença aí do capítulo 8 ao capítulo 9 de 13 anos, onde diz assim: o fracasso do profeta em compreender a visão do capítulo 8 achava-se em conflito com a missão recebida por Gabriel, de fazer entender a este a visão. Daniel 8,16. Portanto, em Daniel 9, o anjo retorna a fim de dar o prosseguimento à explicação interrompida. Aí no livro A Nova Era, segundo as profecias de Daniel, como eu citei aí, na página 199. E no livro Segredos de Daniel, Sabedoria e Sonhos de um Príncipe no Exílio. Ele teve de esperar 13 anos para receber luz sobre o assunto. 13 anos aí do capítulo 8 ao capítulo 9. Então eu trouxe para vocês aqui um comentário, uma nota da Bíblia Andrews, na página 1117 a 1118, ela diz o seguinte: no primeiro ano de Dario, comentando ali sobre o capítulo 9, os versículos, no início do domínio medo-persa, Jeremias, 70 anos. Daniel estava estudando as profecias de Jeremias, seu contemporâneo mais velho. Jeremias registrou a mensagem de Deus de que a terra de Judá permaneceria desolada sob o domínio babilônico durante 70 anos. Então Babilônia seria punida e os judeus poderiam retornar do exílio. Agora, Babilônia havia sido punida e um novo império acabara de assumir o poder. Portanto, segundo o que Jeremias dissera, o fim dos 70 anos havia chegado e era a hora da libertação dos cativos. Daniel deveria estar feliz, em vez de se sentir alegre. Contudo, Daniel estava de luto. Seu problema era a visão de Daniel 8,
a qual mostrava que haveria um longo período de dificuldade para o povo de Deus antes da restauração do santuário. Está claro que ele não compreendia as 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8:14 como dias literais, menos de 6 anos e meio. Caso contrário, não teria se preocupado. Naturalmente, Daniel presumiu que o santuário fosse o templo de Jerusalém e associou sua justificação à restauração após o povo ser liberto do exílio. Ele deve ter concluído que, por causa dos pecados do povo, Deus havia decidido adiar a libertação do cativeiro babilônico para um futuro distante. Então Daniel ele vai estudar o livro de Jeremias, porque ele não consegue compreender as 2.300 tardes e manhãs. Ele achou que seria uma extensão do período de 70 anos, então ele ficou preocupado. O que nós temos então em comum entre o capítulo 8 e o capítulo 9? O mesmo anjo, intérprete da visão de Daniel 8, promete dar entendimento a Daniel sobre os 2.300 dias. Daniel 8,16. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou: Gabriel, dá a entender a este a visão. Daniel capítulo 9, versículo 21. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, então fica claro que Gabriel viera para explicar a visão dos 2.300 dias, dada no capítulo anterior. Nós temos que entender então a ligação do capítulo 8 com o capítulo 9, entendendo 3 palavrinhas no hebraico. A primeira é razão, que é traduzida na nossa Bíblia como visão apenas, e maré, que também na nossa Bíblia, no português, é traduzida como visão. Só que elas são diferentes ali dentro do capítulo 8 e 9 de Daniel, só que para nós unicamente é traduzido como visão, e nós não conseguimos fazer uma diferença. E nós temos a palavra ratar, que é determinada, que nós vamos estudar um pouquinho mais à frente. Então eu trouxe aí para vocês, no capítulo 8, no capítulo 9, as ligações dessas palavras, para nós entendermos. Em Daniel capítulo 8, versículo 1, diz assim: No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, razão depois daquela que eu tivera ao princípio. Então, no capítulo 1, Daniel dá a entender que ele teve uma visão como um todo. A palavra que ele utilizou é razão. Então, a razão ela vai ser como o entendimento de razão é a visão como um todo. Todo o capítulo 8 de Daniel. Porque ele já deu essa indicação que ele teve uma visão. E aí no versículo 2 ele diz assim: Quando a visão, a razão, me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Lai. No versículo 13. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão, a razão do princípio diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue ao santuário o exército, a fim de serem pisados? Daniel ali, versículo 15. Havendo eu, Daniel, tido a visão, a razão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma com uma aparência de homem, no versículo 15. No versículo 16, e ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Só que a palavra que aparece aqui agora para a visão é maré, não mais razão. Vamos continuar. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, pois esta visão, razão, se refere ao tempo do fim. Daniel 8,17. Aí, olha só o que Daniel diz. A visão, maré, da tarde e da manhã que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, razão como um todo, porque se refere a dias muito distantes. E Daniel ele termina o capítulo 8 dizendo o seguinte: Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, maré, e não havia quem entendesse. Então aqui, de forma clara, mostra o que Daniel não entendeu foi a maré e não a razão. Por quê? Porque quando você vai no capítulo, por exemplo, capítulo 8 ali, você vê um carneiro, você vê um bode, você vê um chifre pequeno,
E você vê ali um período de 2.300 tardes e manhãs. O carneiro, em Daniel 8:20, ele é explicado. O carneiro, o anjo diz assim, são os reis da Média e da Pérsia. O bode, ele é explicado também do versículo 21 ao 22. O bode é o rei da Grécia. O chifre pequeno é um rei de feroz catadura, especialista em intrigas. No versículo 23 ao 25, é explicado que ele tem um ataque horizontal e vertical, simbolizando ali a sua fase imperial e sua fase papal. Então, o que não foi explicado, o que Daniel não entendeu? Fica claro que é a maré, que é o elemento temporal. Por isso que eu li para vocês antes o comentário, a nota da Bíblia Andrews, porque ele deixa bem claro que Daniel ele associou esse período de 2.300 tardes e manhãs como uma extensão do que o livro de Jeremias falava, que eles ficariam ali cativos em Babilônia 70 anos. Então ele achou que seria uma extensão, ele não entendeu, ele ficou preocupado e por isso que ele vai estudar o livro de Jeremias e por isso que ele se lança em profunda oração pedindo perdão pelos seus pecados, pelo pecado do seu povo, ali ele se colocando com o seu povo como pecador e ali pedindo perdão a Deus, falando do templo, falando da cidade em oração, e aí Gabriel ele aparece. Então nós entendemos aqui que os elementos, os símbolos dos animais foram explicados, do chifre pequeno também foi explicado, só que as 2.300 tardes e manhãs ele não entendeu, porque ela não foi explicada, esse elemento ele não foi explicado. Por isso que nós colocamos ali na tabelinha inicial, que a visão do capítulo 8, o capítulo 8 ele tem uma visão e uma explicação parcial. Porque no capítulo 9, agora, Daniel, ele recebe o entendimento das 2.300 tardes e manhãs, um período desse tempo, uma parte cortada desse tempo, no capítulo 9. Eu coloquei aqui também as diferenças das palavras aqui, visões, visão, maré e razão, que também aparece no capítulo 9. Falava eu, no capítulo 9, versículo 21. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ou seja, razão. Que visão que ele viu, Gabriel? A visão do capítulo 8. Então, ele colocou aqui mais uma vez a razão como uma visão toda. Ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. No versículo 22, ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Então agora ele vem dar sentido ao quê? Aquilo que ele não tinha entendido no capítulo 8, quando ele falou assim que não havia quem entendesse, o elemento temporal. E para confirmar isso que eu estou falando, no versículo 23, olha só, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Então o que o anjo diz para ele entender? A maré. Justamente o elemento que Daniel fala que não entendeu ali no capítulo 8, precisamente no versículo 27, quando ele fala assim, espantava-me com a visão, com a maré, e não havia quem entendesse. Agora Gabriel, ele volta e ele dá a entender, ele explica para Daniel essa profecia, Então o anjo diz, 70 semanas estão determinadas, aqui é outra palavrinha que nós vamos estudar, ratar, sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão, a razão, e a profecia, e para ungir os santos dos santos. Então o que ocorre aqui? Essa palavra ratar, ela, eu vou mostrar para vocês aí em diversas referências. Então eu vou mostrar para vocês aqui que essa palavra ratar, determinada, a melhor tradução para ela, de acordo com essas referências de Strong, da Vulgata, da Septuaginta, a melhor tradução para ela é cortar. Então quando hoje diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo, sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, significa que 70 semanas estão cortadas. Mas cortada do quê? Olha aí no gráfico, no quadro que eu coloquei. Só pode ser do elemento que Gabriel ele veio explicar, que é a maré, que é o período de tempo.
Ou seja, das 2.300 tardes e manhãs, as 70 semanas estão cortadas para o povo de Daniel e para a cidade. Ele fala, o anjo diz, sobre a tua santa cidade. Vamos entender isso aí. Vamos para os quadros, para os gráficos agora. O ponto de partida então da profecia. Vamos para os quadros. Daniel 9, capítulo 25, diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O anjo disse que 7 semanas, mais 62 semanas, as praças e as circunvalações se edificarão em tempos angustiosos. E ele fala assim, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido. Então nós temos 7 semanas e 62 semanas. O ponto de partida, ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. E até onde vai? Vai até ungido. Essa primeira parte aqui do versículo 25. Só que, o que acontece? O que é essa ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém? Nós temos 3 decretos no livro de Esdras. O primeiro, emitido em 538 a.C. por Ciro, inaugurou o retorno dos primeiros exilados. Cerca de 50 mil judeus retornaram para suas terras. Contudo, o documento focaliza essencialmente a reconstrução do templo. Ele autorizou os sacerdotes a levarem de volta 5.400 utensílios de culto que no passado haviam pertencido ao templo. Esse foi o primeiro. O segundo decreto, emitido em 519 a.C. por Dario o Grande, apenas confirmou o de Ciro. E nós temos o terceiro decreto, emitido por Artaxerxes em 457 a.C., também conhecido como Longímano, por ter uma das mãos maior que a outra. Promulgou o terceiro decreto real. Vários elementos apontam para este como sendo o decreto mencionado pela profecia. Então, muitos teólogos, incluindo não adventistas, concluíram que esse decreto foi promulgado no 7º ano do rei Artaxerxes, como diz aí Esdras capítulo 7, versículo 7. Há um consenso em relação a essa data, e a mesma começa no reino Medo-Persa, assim como as visões de Daniel 8 também começam na Medo-Pérsia. Eu apresentei para vocês em um dos vídeos que a Babilônia ela não aparece no capítulo 8 de Daniel. E uma das razões era essa aqui. Embora a visão de Daniel 8 tenha iniciado durante o reinado de Babilônia, esse período não é mencionado nessa profecia. Uma explicação comum é que Babilônia estava chegando ao fim do seu reinado quando Daniel recebeu a visão do capítulo 8. Como sairia de cena em breve, não havia razão para delineá-la. Então, só que hoje tem mais uma explicação aí para não aparecer no capítulo 8 Babilônia. Aqui está outra razão, porque Daniel 8 não começou com Babilônia. Deus queria enfatizar a Medo-Pérsia como um ponto inicial para ambas as profecias. 2 explicações aí nós temos agora. Se nós temos a data inicial, vamos colocar aí no início, né, do nosso quadro. Porque diz assim, sabe e entende, o versículo 25 de Daniel 9. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, e as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Se nós temos agora o tempo de início, é fácil agora a gente entender na onde termina esse tempo. Mas vamos por parte. Então nós temos primeiro 7 semanas e 62 semanas até ao ungido, ao príncipe. O versículo 26 diz o seguinte: depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações, são determinadas. Fala que depois das 62 semanas, o ungido, ele será morto. Só que no versículo 27, nós vamos ter um detalhe maior, que diz o seguinte: ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Agora, para o quadro, nós temos um período de 7 semanas, nós temos um período de 62 semanas, e agora nós temos mais 1 semana, ao qual, no meio dessa semana, é morto o ungido.
Então, como entender essas datas aí? Em 457 a.C., então, nós entendemos que houve o decreto de Artaxerxes para a restauração de Jerusalém. Em 408 a.C., ano em que Jerusalém, com condição de capital em pleno funcionamento, muros e portões, foram restaurados, ou seja, foi terminado essa restauração como um todo. No ano 27, nós entendemos que Jesus ele foi batizado, ele foi ungido pelo Espírito Santo. Olha só o que Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19 diz. O Espírito do Senhor está sobre mim, né? Jesus, né? Dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O ano 27 foi o ano que Jesus foi ungido para começar o seu ministério messiânico. No ano 31 foi o ano da morte de Jesus Cristo. Naquele momento, todo o sistema sacrificial perdeu o sentido. Embora os judeus continuassem a oferecer sacrifício durante mais 40 anos, o mesmo não significava nada para Deus. E no ano 34, esse foi o ano, depois de Cristo, né? No ano 27, 31 e 34, depois de Cristo, da nossa era. No 34, em o último discurso de Estevão, um dos 7 diáconos da igreja primitiva, após sua pregação, ele foi apedrejado até a morte. Assinala o fim dos 490 anos de oportunidade ao povo judeu como o povo escolhido. Após isto, Deus levantou sua igreja para que através dela o evangelho fosse pregado a todas as nações. Saulo, que estava presente no apedrejamento de Estevão, tornou-se Paulo, o apóstolo dos gentios, e pregou o evangelho aos pagãos, gregos e romanos. Isso está no livro do Arilton, Daniel, Segredos da Profecia, página 163. Essa morte realmente selou a rejeição oficial de Israel a Jesus e pôs fim ao decreto que existira entre Deus e aquela nação durante séculos. Então, Tiago, por que você trouxe esses anos? Porque se nós pegarmos as 70 semanas como algo literal, nós vamos ter um problema. Olha o que diz essa nota da Bíblia Andrews na página 1119, falando sobre Daniel 9:24. 70 semanas. A palavra para semanas significa grupo de 7 e pode ser um ciclo de dias ou de anos. Neste caso, obviamente se refere a anos, porque os eventos ocupam muito mais tempo do que 490 anos. 70 vezes 7. 490 anos, né? Dias literais. Por exemplo, a reconstrução de Jerusalém nunca terminaria em 70 semanas de dias literais, menos de 1 ano e meio. Portanto, elas são entendidas semanas de anos. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês? Segundo a Bíblia Andrews, as 70 semanas, eu coloquei até aqui coloquei semanas, convertendo em calendário, ele não dá 1 ano e meio. Então não daria essa profecia para cumprir diante daquelas datas que eu mostrei, se essas 70 semanas for entendida como semanas literais. Para que nós possamos entender então essas semanas, 70 semanas, nós precisamos novamente entender o princípio e aplicar o princípio dia profético, ou seja, um dia para cada ano. Ou seja, um dia, um ano. Um dia simbólico em profecia, um ano literal. Que nós já vimos aqui em outro vídeo, um pouco que eu expliquei, né, estudando sobre o livro de Daniel, sobre esse princípio de ano. Mas vamos só relembrar algumas coisas aqui. Em Números capítulo 14, verso 34, diz assim: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Em Ezequiel capítulo 4, versículo 7, 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Então nós temos aqui na Bíblia um princípio para ser aplicado. Cada dia, 1 ano. Ou seja, para nós entendermos essa profecia das 70 semanas, quando se trata de profecias bíblicas, nós precisamos aplicar o princípio do dia-ano. E nós vamos conseguir chegar nessas datas que eu falei, de 457, 408, 27 depois de Cristo, 31 depois de Cristo e 34 depois de Cristo. Então vamos lá. Quando você pega a calculadora,
né, no capítulo Daniel 9, versículo 25, diz assim: sabe, entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, tão ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas as praças e as circunvalações se edificarão, mas em tempos angustiosos. Então, primeiro, vamos converter as 7 semanas em ano. Então é só nós pegarmos na calculadora aí 7 vezes 7, porque são 7 semanas, vamos converter em anos, vai dar 49 anos literais. E ele falou também que tem 62 semanas, né? Aí 62 vezes 7, 434 anos literais. Somando 49 anos com esses 434 anos, nós temos 483 anos. A profecia diz 7 semanas, 62 semanas e 1 semana. Né? Nós temos do capítulo 9, versículo 25 ao 27, esses períodos. 7 semanas, 62 semanas e 1 semana. 1 semana são 7 dias. Então, se cada dia é um ano, né, convertendo, então nós temos a última semana, 1 semana, nós temos 7 anos literais. E a metade dessa semana, quando o ungido ele se entrega, ele morre, ele se entrega para redimir a humanidade, os pecados, dá exatamente aí 3 anos e meio, ou seja, na metade da semana. Somando tudo isso, 49 anos, mais 434 anos, mais 7 anos, nós temos 490 anos literais. Então agora ficou mais claro. Se nós pegarmos então 457 e retroceder 490 anos, nós vamos entender aonde a profecia ela termina, porque nós já entendemos que ela começa no ano 457. Então, se nós pegarmos aqui 457, como nós já sabemos, o ano inicial da ordem, do decreto, e retroceder, porque de antes de Cristo para cá, nós decrescente, nós vamos subtrair, retroceder, é só nós pegarmos esse 457 e subtrair 490, que vai dar exatamente no ano 34 depois de Cristo. Nós já sabemos como inicia e aonde termina. Só que vamos entender agora nos detalhes. Então, 49 anos é o tempo ali de restauração de Jerusalém, como um todo, né? Os seus muros, o templo, então como um todo. Então nós temos então 49 anos, de 457 retrocedendo, né? 49 anos, nós vamos para o ano 408 a.C., que é exatamente o ano que nós vimos naquela tabela, aonde ali foi terminado a restauração como um todo de Jerusalém. E nós temos também, nós entendemos as 62 semanas como 434 anos, que tem que terminar, que tem que chegar até o ungido. É isso que a profecia ela diz em Daniel. Então, se nós pegarmos de 408 e subtrair, né, voltar 434 anos, nós chegamos exatamente no ano 27 depois de Cristo. Por isso que a profecia fala que é até ungido, porque no ano 27, assim como eu li no livro de Lucas, no quadro das datas, no ano 27 Jesus ele foi batizado, ou seja, ele foi ungido para começar o seu ministério messiânico. E agora nós temos os 7 anos, que é a última semana. Se nós pegarmos agora, nós vamos somar, porque nós estamos agora no 27 depois de Cristo. Se nós pegarmos 27 e somar mais aí 7 anos, nós vamos para o ano 34. No meio desses 7 anos é a morte de Jesus, que fala que na metade da semana, da última semana, que são 7 anos, ele morre ungido, ou seja, exatamente em 3 anos e meio, depois do ano 27, que é o ano do seu batismo, 3 anos e meio, o ungido vem a morrer ali na cruz. Jesus Cristo ele entrega a sua vida por nós na cruz do Calvário. Mas, Tiago, eu não entendi. Como assim no ano 31? Para você entender essa última semana, você tem que entender o seguinte. São 7 anos a mais. Então você não pode contar do ano 27. Você vai contar aí, como eu coloquei no quadro, a partir do ano 28. Então o ano 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Nós chegamos então ao apedrejamento, né, a morte de Estevão.
E se você pegar do 28 ao 34, o meio exatamente vai dar 31. Que você aí pegando 28, 29 e 30, é uma parte, né, da profecia dos 7 anos, e o 31 é na metade dela, e 32, 33, 34 é a última parte dessa metade dos 7 anos. Exatamente como a profecia mostrou, na metade da semana, no ano 31, Jesus Cristo ali foi a morte do ungido. Então, Tiago, mas nós temos um problema aí. Quando eu fiz esses cálculos aqui na calculadora, não deu esses valores aí que você apresentou. Por exemplo, o ano 483, se eu subtrair, eu peguei aqui na minha... Eu vou colocar aqui como 483 menos 457 na calculadora, para não dar menos 26. Porque depois de Cristo, né, não é negativo. Então, se você pegar 483, né, subtrair 457, vai dar 26. Aí você pode dizer, mas Tiago, não é o ano 27, que é o batismo de Jesus? Então aqui está, porque muitos irmãos não entendem quando pegam a calculadora e fazem essas operações aqui, né, essas subtrações. O que acontece? Lembre-se de que estamos usando um calendário em que não há ano zero, como geralmente acontece em uma série de números, ou seja, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Em vez disso, o calendário funciona da seguinte forma: menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2 e 3. Ou seja, não tem o zero. Nós estamos tratando de data e não de um sistema numeral, apenas de números, de operações. Então, o que ocorre? Eu fiz um programinha bem interessante, é bem básico, mas para vocês entenderem. O que acontece se a gente pegar na calculadora e simplesmente subtrair de 457, 483? Nós vamos chegar então no ano 26, justamente por causa desse zero aí, ó, onde tem uma seta apontando. Por isso que dá o erro, porque ele começa a contar o 1 a partir do zero e vai chegar no ano 26. Quando você pega isso e muda do zero, você coloca o 1 e começa a contar, ele vai dar exatamente no ano 27 depois de Cristo. Por causa do zero que nós temos essa diferença na calculadora, porque a calculadora vai fazer operações matemáticas, não cálculo de datas. Para você estudar isso aí, você já tem que estudar astronomia, você tem que já ter um estudo de calendário, né, entender que é datas e não assim, simplesmente uma operação matemática. É a mesma coisa então acontece se você pegar 457 e subtrair de 490. Aqui eu peguei 490 menos 457, 457, para não dar negativo, menos 33. 490 menos 457, nós vamos para o ano 33, novamente, por causa do zero. Eu trouxe aí também, mostrando que por causa do zero, nós vamos para o ano 33, numa simples operação na calculadora. Quando a gente substitui o zero pelo 1, ele vai chegar no ano 34, exatamente ali no apedrejamento de Estevão. Então, nós temos aqui o quadro como um todo das profecias. Nós temos as 70 semanas. Por que nós estudamos essas 70 semanas? Porque as 70 semanas foi falada pelo anjo que ela foi cortada, determinada, de um período maior. Ou seja, para você entender as 2.300 tardes e manhãs, ou seja, em literal, como são tardes e manhãs, é um dia, são 2.300 dias, então são 2.300 anos literais. Desses 2.300 anos literais, o anjo Gabriel diz para Daniel que 490 anos, 70 semanas estão determinadas para o teu povo, Daniel. Ou seja, dos 2.300 anos, 490 anos está determinada sobre o teu povo. Mas por que o anjo ele trouxe esse consolo, essa profecia para Daniel? Porque Daniel ele estava angustiado. Ele achava que o povo dele ficaria ali mais tempo no exílio. Daniel ele se lança em oração e Gabriel, fala para ele o seguinte: calma, Daniel, seu povo ainda tem 490 anos para eles se colocarem no eixo, para eles aceitarem aí o Messias, para eles se andarem na linha. Então calma, Daniel. 490 anos, 70 semanas simbólicas, 490 anos literais, esses 2.300 anos o seu povo tem aí para entrar na linha, para entrar no eixo.
Então, se foi cortado, então foi cortado de algum período. Então, eu coloquei para vocês de 2.300 anos, esse 490 anos ele foi cortado, começando no ano 457, terminando aí no ano 34 depois de Cristo, 457 antes de Cristo, 34 depois de Cristo. Se a gente agora parar para analisar, falta quanto para completar esses 2.300? É só você pegar 2.300, 490, subtrair 2.300, que nós vamos ter 1.810. Se você pegar do ano 34 e somar mais esse 1.810 que falta dos 2.300 anos, porque só 490 anos foram para o povo judeu, nós vamos cair no ano de 1844, quando o povo milerita, quando o povo ali milerita, o povo adventista, sabatista, todo ali sobre o estudo do santuário, sobre a questão da vinda de Jesus à Terra, qual o evento, surgindo então ali uma igreja que estudaria, levantaria o sábado, que foi obscurecido por esse chifre pequeno, né? Pela ação desse chifre pequeno. Então, se a gente fazer a mesma coisa com a calculadora, né, o mesmo cálculo, 457 menos 2.300, ou seja, 2.300 menos 457, só para não ficar negativo, nós vamos para o ano 1843 na calculadora, no cálculo simples. Mais uma vez eu trouxe para vocês aí, que é por causa da questão do zero. Quando não tem o zero, nós vamos para o ano 1844. Então, no ano 1844, aí essa profecia dos 2.300 anos, ela se cumpre. Por que que as 70 semanas, os 490 anos, eles iniciam com os 2.300 anos no ano 457? Alguém me disse certa vez, né, Clifford? Entendo que as 70 semanas são retiradas dos 2.300 anos, dias, mas por que não atirarmos da parte final dos 2.300 dias, em vez do início? O quadro abaixo mostra o que aconteceria se tirássemos as 70 semanas do fim em vez do início. Então, se a gente pegar, né, e subtrair 34 menos 2.300, né, em vez de começar no ano 457, que é o início dos 490 anos, se a gente pegar os 2.300 e pegar ali do final do ano 34, ele vai dar menos 2.266. 2.000, por causa do zero, 2.267 antes de Cristo. Como está representado aí no quadro, se você tirar, né, as 70 semanas do fim em vez do início, acontece isso aí. O início dela, da contagem de 2.300 anos, cai em 2.277. Por que nós temos problemas ao interpretar desse jeito? Dois grandes problemas surgem com essa interpretação. Os 2.300 dias terminariam em 34 depois de Cristo, colocando a data inicial no ano 2267 a.C., uma data muito longe dos acontecimentos que estudamos até aqui. Vimos que a Babilônia é a primeira nação em nossos estudos proféticos. Se tirássemos as 70 semanas do fim, o início dos 2.300 dias seria 1.260 anos antes de Babilônia, claramente fora do período de tempo com o qual estamos lidando nessas profecias. O mais importante é que se tirarmos do fim, colocaremos a purificação do santuário em 34 depois de Cristo. Vimos em nossos estudos anteriores que a purificação do santuário deve acontecer depois do período de 1.260 anos de domínio do chifre pequeno, que terminou em 1798. A purificação do santuário simplesmente não se encaixa em 34 depois de Cristo. Além disso, Daniel diz 3 vezes que a visão de Daniel 8 é para o tempo do fim, e o ano 34 depois de Cristo está muito longe dessa época. A única alternativa, portanto, é cortar as 70 semanas do lugar lógico, o início dos 2.300 anos. Recapitulando, estudamos que os 2.300 dias de Daniel 8 foram a única parte não explicada por Gabriel, em Daniel 9. Não há visão, apenas uma explanação. Gabriel, o mesmo anjo intérprete de Daniel 8, vem e oferece uma explicação. E o único momento em que Daniel havia necessitado de uma explicação foi o momento em que ouviu a profecia dos 2.300 dias, uma profecia de tempo, e então lhe apresenta a maré dos 2.300 dias, uma profecia de tempo, e então lhe apresenta outra profecia de tempo, as 70 semanas que ele diz serem cortadas, obviamente devem ser cortadas dos 2.300 dias. Então por que é importante nós estudarmos aqui essa profecia com uns mínimos detalhes?
Primeiro, você tem que entender o seguinte: imagine um local onde todos esperariam um Messias. E apareciam, e até hoje aparecem, muitos Messias, muitas pessoas se intitulando Messias. Então tem uma profecia na Bíblia que ela identifica o verdadeiro Messias, que realmente foi Jesus. Mostra o ano que ele foi ungido, no ano 27 depois de Cristo. Mostra o ano da sua entrega, da sua morte, no ano 31. Mostra ali também no ano 34, o apedrejamento de Estevão, a nação de Israel negando, né, Jesus Cristo, o Messias. Mas na profecia nós vimos no mínimos detalhes que essa profecia realmente ela aponta para Jesus. Todas as datas, a precisão aqui das 70 semanas, dos 2.300 anos, ela está ligada com Jesus. Lá em Daniel, capítulo 8, ele diz de uma obra de um chifre pequeno. Lá no capítulo 8, versículo 9 em diante. Então aqui diz o seguinte, em Daniel capítulo 8, versículo 9. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouviu um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual entrega o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E por que então que eu li aqui a obra do chifre pequeno? Porque a obra aqui do chifre pequeno, ele faz uma obra onde ele se engrandece até o príncipe do exército, e dele tira o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário é deitado abaixo. E aí ele lança a verdade por terra. E aí o anjo ele pergunta: quando tudo isso, ou seja, toda essa visão do carneiro, do bode, do chifre pequeno, toda essa visão, ela vai se dar, né? Quando vai terminar tudo isso? Aí o anjo ele responde: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então o que ocorreria aqui? Então isso ficaria assim e terminaria depois de 2.300 tardes e manhãs, ou seja, dos 2.300 anos. Por quê? Porque se levantaria um povo que eles pregariam as verdades que foram lançadas por terra desse chifre pequeno. Ou seja, a obra de Cristo no santuário, quando ele subiu assunto ao céu, ele foi glorificado e iniciou seu ministério de intercessão, ela foi obscurecida por esse chifre pequeno, ou seja, por esse sistema papal. Foi colocado um falso sistema de intercessão dos santos, de Maria, intercessora, obscurecendo da vista das pessoas ao verdadeiro trabalho de Cristo no santuário. Só que depois desse período de 2.300 anos, Deus levantaria um povo na terra, onde reparariam essas brechas, assim como diz Isaías capítulo 58. Eles reparariam essas brechas, levantando novamente o sábado, no qual o sistema romano, papal, ele alterou para o domingo, assim como em um dos vídeos eu também mostrei a alteração da lei, né, no catecismo, os mandamentos de Êxodo 20 da Bíblia, os 10 mandamentos, e os mandamentos lá do catecismo, que foi realmente alterado. Nós já estudamos aqui no canal Jovens que Lembram. E esse povo, exatamente, quando você estuda ali a vida de Guilherme Miller, por volta do ano 1830, começando ali sua pregação, e expandindo ali acerca das profecias de Daniel 8,14, exatamente essa profecia em que nós aqui estudamos aqui hoje um pouco. Quando você vê ele estudando, aí depois eles acreditando que Jesus voltaria a essa terra, depois Samuel Snow pregando no dia 22 de outubro de 1844, que Jesus voltaria, e muitos, aí veio a grande decepção, né? Primeiro teve uma decepção, depois outra decepção que foi maior ainda. E aí o que acontece? Deus, através de Irã Edson, no dia 23 de outubro de 1844, ele dá uma visão para esse homem, no qual ele viu Jesus Cristo saindo do lugar santo para o santíssimo, ali no santuário celestial. E esse povo, eles se voltaram para a Bíblia, no estudo do santuário de Deus. Aí veio Ellen White, confirmando aí realmente os estudos daquelas pessoas em visões, a profeta Ellen White. Então assim, depois
esse ataque desse chifre, desse sistema, toda essa visão do carneiro, do bode e o ataque desse chifre pequeno, tudo isso aí entraria num tempo de 2.300 anos. E depois disso aí, então se levantaria a Igreja de Deus.